Se você sente que ninguém te vê, se a ansiedade aperta seu peito, como se algo invisível estivesse te perseguindo, se o medo te acorda de madrugada e você não sabe por quê, respira fundo. Você não está sozinho nessa escuridão. E o que eu tenho para te dizer hoje pode mudar a forma como você enxerga esse silêncio que está vivendo. Tem pessoas que acordam todo dia sentindo que são invisíveis, que ninguém nota, ninguém lembra, ninguém pergunta como você está de verdade. Você pode estar em uma sala cheia e se sentir completamente abandonado. Você pode ter família ao redor, mas carregar um peso que ninguém enxerga. E essa sensação de perigo constante, esse medo sem nome, essa angústia que não passa, isso drena sua alma. Te faz duvidar do seu valor. Te faz pensar que você foi esquecido. Mas deixa eu te contar uma história. Existiu um homem que viveu exatamente isso. Ele foi tratado como alguém sem importância, ignorado pela própria família, chamado de inútil. Ele carregava essa marca. Você não serve para nada. E sabe o que acontece quando você ouve isso por anos? Você começa a acreditar. A ansiedade vira sua companhia. O medo vira sua identidade. Mas um dia, algo mudou. Esse homem descobriu que, enquanto as pessoas esqueciam dele, havia alguém que nunca tirou os olhos dele. Alguém que sempre soube o nome dele. Alguém que o via mesmo no escuro. E isso está escrito em Isaías 49, versículos 15 e 16. Acaso pode uma mãe esquecer seu bebê? Pode deixar de amar o filho que gerou? Ainda que ela o esquecesse, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Lê de novo. Gravei você. Não é uma lembrança vaga, é uma marca permanente. Você está inscrito na existência de Deus. Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. Em João 10, versículo 3, está escrito: Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz. Sabe o que isso significa? Que no meio da multidão, no meio do caos, no meio do seu medo, Deus te reconhece. Ele sabe quem você é. E Ele não te deixou para trás. Se isso está tocando o seu coração agora, deixa um amém aqui embaixo. E se você ainda não faz parte dessa comunidade de paz, se inscreve no canal. Aqui é um lugar seguro para você respirar. Agora, vem comigo. Vamos continuar. Quero que você entenda uma coisa. Esse medo que você sente, essa ansiedade que parece nunca ir embora, essa sensação de que algo ruim vai acontecer, isso não é a verdade sobre você. A verdade está em Salmos 34, versículo 4. Busquei a Deus, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Percebe? Não é você que precisa se livrar sozinho. É Ele quem liberta. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode parar de fingir que está bem. Você pode soltar esse peso. Em Mateus 11, versículos 28 e 29, está escrito: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso, não mais luta, não mais esforço desesperado para controlar tudo. Apenas descanso. E tem mais, Isaías 41, no versículo 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Você não foi abandonado. Você não foi esquecido. Esse silêncio que você vive hoje pode ser exatamente o lugar onde Deus está te preparando para algo que seus olhos ainda não viram. Às vezes, o que você chama de abandono, Deus chama de preparação. Às vezes, o que você chama de solidão é, na verdade, o momento em que Ele está mais perto. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, quando o profeta Elias estava destruído, Deus não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio numa voz suave, e talvez seja exatamente assim que Ele está falando com você agora, em gritos. Não em sinais espetaculares, mas numa certeza quieta, profunda, que diz: você não foi esquecido. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes. Isso é uma promessa.
Não uma teoria, uma promessa real para você, agora. Mas talvez você esteja pensando, eu entendo isso, mas como eu saio desse lugar? Como eu paro de me sentir paralisado? Fica comigo, porque agora eu vou te mostrar algo que pode mudar tudo. Tem uma palavra que assusta muita gente. Recomeçar, porque recomeçar significa admitir que algo acabou. Significa deixar para trás o que não funciona mais. Significa aceitar que você não tem controle de tudo. E isso dói, mas recomeçar também significa algo que você talvez tenha esquecido. Você ainda tem futuro. A sua história não acabou. Esse capítulo doloroso é só um capítulo, não é o livro inteiro. Tem uma história linda em Jó 42, versículo 10. Depois que Jó teve conversado com Deus, Deus mudou a situação dele e lhe deu em dobro tudo. O que tinha antes, perdeu tudo. Saúde, família, bens, dignidade. Ele chegou no fundo do poço, mas ele não ficou lá. E repara, não foi porque ele fez tudo certo. Não foi porque ele nunca duvidou. Ele questionou, ele reclamou, ele gritou, mas ele não desistiu de conversar com Deus. E no final, o que parecia o fim, era só o intervalo antes do recomeço. Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Mesmo quando você não vê, recomeçar não é voltar a ser quem você era antes. É se tornar quem você está sendo moldado para ser agora. 2 Coríntios 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você não precisa apagar o passado, mas você não precisa viver nele também. E aqui está o segredo. Deus não espera você estar perfeito para recomeçar. Ele te encontra exatamente onde você está. Salmo 147, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele não cura os que fingem estar bem. Ele cura os quebrantados, os feridos, os cansados. Então hoje, eu quero te dar uma permissão que talvez ninguém tenha te dado. Você pode descansar. Você pode parar de lutar por um dia. Você pode soltar o controle. Você pode admitir que não aguenta mais, porque Deus não precisa que você seja forte. Ele é a força. Salmos 23, versículo 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Ele me restaura, me faz repousar. Não, eu me obrigo a repousar. Ele faz. Ele cuida. Ele conduz. Você só precisa confiar. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes você achou que não ia conseguir. Você ainda está aqui. E isso já é uma vitória. Miqueias 7, versículo 8. Não se alegre, inimiga minha, pois, ainda que eu tenha caído, vou me levantar. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que eu tenha caído, vou me levantar. Esse é você. Essa é a sua história. E Filipenses 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o fim. Ele começou e ele vai terminar. Você não está sozinho nisso. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Até nessa dor, até nessa medo, até nessa ansiedade, Deus está agindo. E o melhor ainda, está por vir. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer. Eu sei que não foi fácil, mas você conseguiu. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Deixa um amém aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Aqui é o seu refúgio. Nós vamos caminhar juntos. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. E esse silêncio é Deus preparando algo novo. Descanse. Deus cuida de você.